Olá, eu sou a Paula Ranova e hoje a gente vai desmistificar cristais com o método cardinal. Eu vou trazer aqui 3 atitudes saudáveis para você ter em relação aos cristais. Eu tenho certeza que esses 3 mitos que a gente vai hoje dissolver, né? E essas atitudes saudáveis que vêm de dissolver esses mitos vão trazer muita leveza para as pessoas que adoram os cristais. E também para as pessoas que têm medo de cristal, né? Tem muita gente que tem um receio. Nesse mundo energético tem muita superstição, tem muito medo, tem muita falta de informação ou informação desalinhada. E também tem muita interpretação que eu considero inadequada em relação aos cristais e também por isso eu criei o método cardinal, né? Porque eu não concordava com muita coisa que o mundo dos cristais fala sobre as pedras. Então hoje eu vou trazer algumas questões aqui para você, 3 especificamente. E antes da gente começar a conversar, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e de clicar naquele sininho para você receber notificações. Toda vez que a gente trouxer novos conteúdos para você, você vai receber a notificação lá. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que vão se beneficiar desse assunto, porque eu realmente acredito que quando a gente desmistifica as coisas, a vida fica muito mais leve, dá um alívio, né? Dá uma tranquilidade e a gente sente a verdade do coração, que a gente sempre teve aquela intuição, mas fica um monte de crença, um monte de superstição, um monte de medo em cima da gente. E aí a gente não consegue curtir a vida como poderia, né? Como seria o ideal. Então, qual que é o primeiro mito sobre cristais que eu quero trazer aqui e a primeira atitude saudável em relação a essa nova perspectiva, né? Que é do método cardinal. Nós não comandamos cristais. Então, em primeiro lugar, a pedra vai me obedecer? Essa pedra é boa para receber comandos? Olha só, no método cardinal, todos os seres da natureza são seres de luz e eles cooperam com a gente, tá? Os seres humanos têm uma dualidade na mente e nessa dualidade às vezes a gente se considera superior a outras pessoas e a outros seres. Então, da mesma forma que me incomoda esse tipo de perspectiva que as pessoas são donas de animais, dono de cachorro, dono de gato, eu não acredito nisso. O cachorro e o gato estão com você. Ninguém é dono de ninguém, tá? E quando você acha que você pode comandar um cristal, você está se colocando numa posição de superioridade que eu não acredito que seja alinhada com a realidade e a verdade do mundo energético. Os cristais cooperam com você. Eles têm uma estrutura interna, eles têm, no nível microscópico, uma geometria, né, molecular que alinha o nosso campo energético. E quando você tem a intenção de melhorar a sua vida, de ter mais alegria de viver, de curar a sua alma, de ter mais clareza e expandir a sua consciência, de ter mais amor no coração, cristais específicos de cores específicas, né, com uma estrutura invisível, molecular específica, vão te ajudar nesse sentido. Então, eles se alinham à sua intenção. Então essa história, a pedra obedece o meu comando, não é uma questão de obediência, porque isso é um jogo de poder que no fundo revela o quê? Algo na alma que se acha superior. E na verdade a gente está no mundo para viver uma cooperação em harmonia com todos os seres, tá? Então, quando você tem a intenção de melhorar a sua vida e usa um cristal, ele, em primeiro lugar, é um lembrete de consciência. Esse é um conceito muito específico do método cardinal. Quem é terapeuta cardinal sabe disso, né? Ele te lembra, ele acorda uma consciência natural que ficou adormecida dentro de você. Amor, alegria, clareza, discernimento, vários atributos específicos. Cada cristal acorda uma consciência dentro da gente. Então, por que você decide mudar a sua vida e decide trazer algum benefício para a sua vida, o cristal está ali para cooperar com isso, para alinhar seu campo energético, para te lembrar das suas virtudes, né? Com leveza. Então, essa história de eu comando o cristal não é legal. Programar cristais ainda nessa linha, né? É possível programar cristal? Eu acredito que os cristais já estão programados pela natureza para trazer determinado benefício para a nossa vida. Então, quando você tem uma intenção, esse cristal me lembra do amor, esse cristal me lembra da felicidade, esse cristal me lembra da minha realização pessoal,
No método cardinal é muito mais nesse sentido que a gente se relaciona com as pedras do que comandando pedra, porque eu realmente não acredito que os cristais recebam comando nenhum. E eu acho que isso é um alívio, tá? Traz mais leveza para nossa relação com as pedras. Qual é o segundo mito? Em segundo lugar, o que eu acho importante deixar muito claro? A gente não é dona ou dono de pedra. O cristal não é seu, ele tá com você. Então essa ideia de propriedade, vocês veem o jogo do ego aí? Eu comando o cristal? Não é verdade, tá? Isso é uma ilusão, na minha opinião. Eu sou dona do cristal? Não é verdade. O cristal tá com você na hora que ele quer estar. Eu chamo de Rolling Stones, né? No método cardinal. Os cristais gostam de viajar, de rolar, de fluir. Então, eles escolhem estar com você. O cristal te chama e ele fica com você por determinado período de tempo. E depois ele quebra, porque liberou muita energia, ou ele vai embora. Você sente que tem que doar o cristal para alguém, ou ele some, tá? Então, tudo no mundo dos cristais, dentro da perspectiva do método cardinal, eu tô falando aqui o que é a perspectiva do método cardinal. Várias pessoas vão falar coisas diferentes sobre cristais. Essa é a perspectiva do cardinal, tá? E nos nossos cursos a gente tem muito treinamento e muito debate sobre isso, que é legal demais com os nossos terapeutas cardinal. Então, você não se apega aos cristais porque você sabe que você não é dona ou dono deles. Isso também traz um alívio e uma leveza para sua vida, né? Eu não sou dona de nenhum cristal, vocês estão vendo aqui, né? Eles estão aqui comigo. Se for o caso, eu vou doar, eu vou dar de presente, eu vou vender. Vai haver um fluxo natural e leve que tem muito a ver com o nosso estado de consciência. Os cristais expressam o nosso estado de consciência, isso é muito lindo. Então ninguém é dono de cristal nenhum, na minha opinião, e na perspectiva do método cardinal, tá? Em terceiro lugar, isso eu acho que talvez seja o mais importante de todos, de verdade, porque, como eu falei, tem muito medo, muita superstição, né, em relação a pedras. Os cristais não podem causar o mal. Tem muita gente que fala, ai, obsidiana, não sei o quê, né? Gente, não vamos mistificar os cristais e nem ter medo deles, tá? O que acontece com os cristais é que eles são, sim, poderosos. O tamanho dos cristais é importante, tá? A proporção do cristal em relação ao ambiente onde ele está, a proporção do cristal em relação ao corpo que ele está adornando, né? O tamanho das joias, tudo isso tem a ver com a divina proporção mesmo. Então, o que a gente tem que ter atenção é com a proporção do uso dos cristais, que tem muito a ver também com o desenvolvimento da nossa consciência. Quanto mais a gente desenvolve a nossa consciência e tem mais conhecimento, mais nós somos capazes de lidar com mais energia, não só com cristais, mas energia em geral, né? Então, o cristal em si nunca vai te fazer mal. É o mau uso do cristal, a falta de treinamento, a falta de conhecimento. E o pior de tudo, tá? Na minha opinião, é a má intenção. Então, às vezes a pessoa fala, aquele cristal tá carregado, aquele cristal tá amaldiçoado. Não é o cristal, é a mente humana que emanou algo que ficou naquele cristal. Então, não é a pedra, é a mente humana por trás daquela pedra. É importante a gente ter consciência disso e se responsabilizar pelos nossos sentimentos e nossos pensamentos. Às vezes a gente tem inveja inconsciente, às vezes a gente tem despeito inconsciente, às vezes é consciente, tem gente que é realmente identificada com a crueldade, né? Tá ali naquela experiência de alma complicada, que você quer a todo custo evitar, são pessoas boas para ficar longe, né? Para você se proteger, mas não para você ficar também com medo e com raiva, você só entende que aquela pessoa não está alinhada com o seu campo energético, com a sua vibração. Então é o seguinte, os cristais não fazem mal para ninguém. A mente humana, sim. O mal é causado pela mente humana, pelas intenções dos seres humanos, tá? O cristal em si é um ser da natureza benigno, que só traz cura da alma, expansão de consciência e alegria de viver para a sua vida, se ele estiver limpo e puro na sua essência, tá? E quando você também está limpo e puro na sua essência, você vai ter uma relação leve com os cristais e eles vão ser instrumentos de amor. Então, é possível programar o cristal para o mal, dependendo da pessoa, pode até ser, mas se você tem uma mente elevada, se você está em meditação, em oração, e se você define, se você estabelece, se você decide que você é imune ao mal, não vai te atingir.
E você não precisa ficar com medo dos outros, não dê o seu poder para outras pessoas, tá? Saiba se defender, saiba se proteger, saiba que os cristais sempre trazem felicidade para sua vida, numa energia pura, tá? Eles trazem, como eu falei, cura da alma, expansão de consciência, alegria de viver. Eles trazem a verdade, eles curam, eles protegem ao mesmo tempo. Tudo isso tem, habita, né? Tem como pilar o método cardinal. E eu acho muito importante a gente desmistificar as pedras nesse sentido, tá? Então, quais são os 3 mitos e quais são as 3 atitudes saudáveis em relação aos cristais para a gente encerrar esse vídeo? Nós não comandamos cristais, eles cooperam com a gente, e a atitude saudável é saber que a gente está em comunhão com as pedras. Em segundo lugar, ninguém é dono de cristal nenhum, os cristais estão com a gente, então não tem essa propriedade sobre as pedras, né? E também, eles não causam o mal intrinsecamente. Nenhum cristal causa o mal intrinsecamente. Você tem que saber usar, você tem que ter um treinamento específico, você, e principalmente, né, precisa ter um coração puro para lidar com as pedras. E quando alguém usa os cristais como instrumento de maldade, aquilo se neutraliza, sabia? A pessoa sozinha é muito pior do que com o cristal, porque o cristal tem uma geometria interna, como eu falei, né, uma estrutura molecular, tem uma cor específica que aquilo, na verdade, vai diminuir a intensidade da má intenção do ser humano, tá? Então eu trouxe aqui alguns conteúdos do método cardinal para você, eu espero que traga muitas coisas boas para sua vida, que você possa compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, né, desmistificando os cristais, a gente vai fazer outros vídeos sobre esse assunto, e não se esqueça de sempre honrar a sua verdade, isso faz muito parte da nossa relação com as pedras, e de fazer sempre o bem para você e levar o amor para o mundo. Então é isso que eu queria compartilhar com você hoje, eu espero que seja útil e a gente vai se falando.